bom? Hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês me fizeram nas redes sociais. Eu vou responder primeiro as perguntas feitas pelo Facebook, que eu postei uma foto minha com as meninas e pedi que vocês fizessem perguntas aleatórias para eu responder, em comemoração aos 3.000 inscritos do canal. Daqui a pouco a gente completa 4.000 inscritos e eu não tinha feito nenhum vídeo especial ainda. Então, esse é o vídeo especial de comemoração dos 3. Então, vamos lá. Roberta Alves perguntou: como você organiza o orçamento da casa? Qual sua maior dificuldade nesse momento como mãe e dona de casa? Primeiro, vamos por partes. Como você organiza o orçamento da casa? O orçamento aqui em casa, gente, ele é bem simples, porque ele é super apertado, super pequeno, né? Então, o dinheiro chega e ele já é direcionado para as coisas básicas. Água, luz, internet, a feira, né? As compras, alguma coisa que tiver precisando e pronto, e acabou. Porque só quem trabalha, né, que tem uma renda que traz pra dentro de casa é meu marido, Moacir, né? Eu não trabalho, só fico em casa mesmo, sou dona de casa por enquanto. Então, não tem nem o que organizar, gente. O dinheiro vem aquela conta pra aquele negócio, né? O que a gente procura ter é equilíbrio. E a nossa organização se baseia em não fazer compras parceladas. A gente até usa o cartão, mas a gente sempre passa direto as coisas para evitar compras a longo prazo. Então, a gente só gasta aquilo que a gente tem. Quando a gente precisa comprar algo assim, a gente vai juntando dinheiro para comprar determinada coisa. Então, isso tem ajudado bastante a gente nesse sentido aí. Mas não tem nenhum segredo, tá bom? E a segunda pergunta: qual a maior dificuldade nesse momento como mãe, dona de casa? Eu acho que tem sido realmente criar uma rotina aqui, que eu já mostrei em alguns vídeos pra vocês, a minha dificuldade de criar horários certos pra cada coisa, né? Porque antes da Rafaela nascer, eu tinha uma rotina bem assim, definidazinha, e depois que ela nasceu, desorganizou tudo, e agora eu tô tentando voltar à ordem das coisas, né? Tô caminhando, né? Mas aos poucos. Magali Lima perguntou: quanto tempo de casada você tem? Eu tenho 4 anos de casada, eu vou completar 5 anos esse ano de 2018. E o seu esposo foi o seu primeiro namorado? Não, ele não foi meu primeiro namorado. Janaína Sara perguntou: é muito difícil ser mãe de 2 crianças? Eu acho que sim, é difícil. Gente, hoje em dia já é difícil ser mãe de uma. E vai subindo o nível. Quanto mais crianças vierem, mais difícil fica. Então pensa, você que só tem uma criança, se você acha difícil, com 2, vai dobrar a dificuldade. Então é assim que eu tenho visto, né? Silvana Diniz: é muito difícil cuidar das crianças e da casa? Ou seja, né, praticamente as perguntas estão relacionadas a ser mãe de mais de uma criança, né? Mas tem as suas diferenças. Então ela perguntou se é difícil cuidar das crianças e da casa. E como eu respondi para Janaína, é difícil, sempre é difícil. Você dá conta de fazer tudo e ainda cuidar delas? Olha, se eu falar que eu dou super conta de tudo, eu vou estar mentindo. Mas fica algumas coisas para fazer? Fica. Só que o que precisa é, como eu falei, de uma rotina, de uma organização. Porque não tem ninguém, até quem não tem filho nenhum, sabe? Não tem como você fazer tudo realmente sempre num dia só. Porque você pode até conseguir fazer, mas você vai ficar muito esgotado, né? Porque trabalho de casa cansa mesmo, deixa a gente esgotado. Imagina com 2 crianças. Então, o que eu procuro é ter os serviços de cada dia. Hoje eu vou fazer tal serviço e vou curtir minhas filhas. Outro dia eu vou fazer tal coisa e vou fazendo as coisas aos poucos, mas eu não me sinto culpada, nem fico pensando nisso não, tá? Rosana dos Santos também perguntou como você dá conta da casa e consegue gravar vídeos. A pergunta dela já é relacionada a como eu arrumo tempo pra gravar pra vocês. Bom, a maior parte dos meus vídeos são vlogs, ou seja, é aquela coisa mais informal. Eu tô lavando uma louça, eu tô varrendo uma casa, eu tô brincando com a menina, então eu pego o celular, já gravo e tal, e é o estilo de vídeo que vocês gostam. Então não tem muita dificuldade, do que eu estiver fazendo na hora, eu pego o celular ali e gravo. Agora, pra eu gravar um vídeo que nem esse aqui, pra eu sentar, olhar pra câmera e falar e demorar um tempo, eu preciso me organizar e programar. Aí eu programo geralmente... Desculpa, gente. Eu programo geralmente quando minha mãe vem pra cá. Hoje ela chegou aqui, tá ali com as meninas, e aí eu vim... Keila Pellegrini perguntou: no começo você tinha vergonha de gravar vídeos e o seu esposo prega na igreja? Eu tinha muita vergonha de gravar vídeos, eu falava, gente, vocês podem até olhar, procurem aí os meus primeiros vídeos, até a minha voz é diferente. A pergunta dela foi
o seu esposo prega na igreja? Meu esposo, ele prega em qualquer lugar, gente. Ele é daquele tipo de gente que ele gosta de individualmente, cara a cara, falar com a pessoa, pregar o evangelho na rua, nas casas, entendeu? Ele é mais desse estilo aí. Mas se ele tiver oportunidade na igreja, ele prega também. Nas congregações, geralmente, que ele vai, ele tem oportunidade e ele fala, entendeu? Então, ele é tranquilo quanto a isso aí. Mas se você perguntou quanto a relação, assim, de frequentemente na igreja estar pregando sempre, não. Ele não prega. Ele não, só se ele tiver alguma oportunidade aleatória assim, aí ele fala. Mas no dia a dia dele, ele prega bastante. Kátia perguntou: você já pensou ou pensa em trabalhar quando a Rafaela estiver mais grandinha? Manda beijo pra minha princesa. Um beijo pra sua princesa, que eu esqueci o nome no momento. Eu ia anotar, mas eu esqueci de anotar também, então ótimo, né? Mais um beijo, tá bom? Se eu penso em trabalhar, às vezes eu penso, às vezes eu não, eu penso que sim, às vezes eu penso que não. Então eu não tenho muita certeza, sabe? Eu gosto bastante de ficar em casa, mas às vezes a necessidade, né, fala mais alto. Então, futuro assim, eu não sei realmente se eu vou trabalhar, se eu não vou trabalhar, entendeu? Tudo depende das circunstâncias. Eu anotei aqui as perguntas. Juliette, minha prima, perguntou: como faço para não perder a paciência com duas crianças? Eu acho que você precisa ter muita calma, respirar fundo, contar até 10. Porque, como eu falei, né? Quando passa de uma criança, a dificuldade aumenta. Então, para você não perder a paciência, você tem que ter em mente que se você ficar brava, se você gritar, se você perder o controle, vai piorar, porque criança, ela reflete, ela percebe, né, que você não tá conseguindo, que você tá saindo do controle, e aí piora mais ainda a situação. Então a criança, ela sente como você está. Nos dias que você perdeu o controle, a criança vai ficar o comportamento pior ainda. Então, o ideal é você realmente pedir a Deus, né, controle e domínio próprio, para você ficar calma e saber lidar com cada um individualmente, porque são duas crianças, mas cada um tem uma maneira de trabalhar, de conversar, de agir. Você tem que descobrir isso aí, como lidar com cada um individual. Elda Silva perguntou: oi Luana, sei que você trabalhava na igreja, e aí você continua? Sim, eu continuo, que a gente sempre falava no canal, ela até colocou: tenho curiosidade de não ouvir mais você falar. Sempre falava que eu trabalhava com as crianças na igreja, e não falei mais porque eu tava afastada, né? Porque eu, nos últimos dias de gravidez, eu me afastei um pouco, e aí no meu resguardo também, mas agora eu já voltei. Vou voltar a falar mais sobre isso no canal, vocês vão ver eu falando. Já tô novamente com as crianças. E a segunda pergunta dela é: quando a Eloá vai estudar? A Eloá vai estudar esse ano, ela já tá matriculada. Mas as aulas ainda não tem previsão de quando começa, mas tudo indica que é no dia 19, depois de carnaval. Eu tenho quase certeza disso. Cristiane Souza perguntou: qual foi o momento, situação mais difícil que você e seu esposo passaram e como vocês superaram? Eu tava até conversando com ele veio pra almoçar aqui do trabalho, e eu tava conversando com ele que a gente tava pensando qual foi o momento mais difícil pra eu responder nesse vídeo. E assim, a gente passou muitos momentos difíceis, mas eu creio que nesses quase 5 anos, né, o mais difícil que nós passamos juntos mesmo foi agora, em novembro, quando a Rafaela ficou internada, né, depois que ela nasceu, que ela quase não saiu da maternidade, e depois a gente teve que voltar, ela ficou internada. Eu conto sobre isso aqui no canal também, vocês procurem o vídeo aí. Então, esse foi o momento mais difícil, porque a gente passou junto realmente, e a gente saiu dessa através da oração, através da fé mesmo, acreditando que Deus é maior e que isso ia acabar logo. E acabou, que Deus é fiel. Rubi Barbosa perguntou: como é ser mãe de duas? Eu acho que, apesar das dificuldades, ser mãe de duas é muito gratificante. E eu só tô no começo dessa jornada de mãe de duas, mas eu já tô assim, me sentindo muito feliz, muito grata a Deus por ser mãe, por Ele ter me confiado, né, criar duas mulheres nesse mundo tão difícil. Então eu acho que é uma bênção. No final do dia o cansaço pesa? Pesa, e como pesa? Muito. Mas como eu falei, é gratificante. Você vai mostrar o material escolar da princesa? Sim, eu vou mostrar o material escolar dela. Vou fazer um vídeo, eu ainda não comprei, mas quando eu comprar eu irei mostrar, apesar de ser um tipo de coisa assim, mas mesmo assim eu vou mostrar. Gislaine Gomes, minha querida cunhada, perguntou: como
faço pro meu filho comer de tudo? Segundo ela, ele é muito biqueiro. Biqueiro aqui na minha região significa criança que quase não come, né? E come pouco, assim, fica escolhendo, selecionando as comidas. Eu também já falei muito sobre isso no canal, mas não recentemente. Então os inscritos que estão chegando agora ainda não viram muitos vídeos relacionados a isso, que faz parte dos primeiros vídeos onde eu falava muito de alimentação infantil, que eu tava introduzindo a alimentação na Eloá. E eu acho que pra criança comer bem, eu tô falando pela minha experiência, né, como foi com ela, deve haver uma persistência. Você não pode desistir de fazer seu filho comer. E uma coisa muito importante também é não haver substituição. Por exemplo, eu ofereço um prato de comida para meu filho, arroz, feijão, né, um ovo, um prato saudável, e ela não quer comer. Então, se eu fazia assim com ela, se ela não queria comer, ela não ia comer mais nada, até o momento que ela quisesse comer aquela comida. Então, ela ficava com fome, gente, e eu não tinha dó dela não, porque eu sei que isso é pro bem dela. Se eu pegasse aquela comida e deixasse, não quer comer, não tá bom, e pegasse, desse um biscoito recheado, desse uma pipoca, desse outra coisa pra ela comer, ela ia entender que sempre que ela não quisesse comer, ela ia receber outra coisa. Se ela ficasse sem comer, ela ia comer besteira. Então, isso é o que eu vejo muitos pais fazendo, substituindo, a criança acostuma com a rotina. E outra coisa também é você se alimentar bem e você comer bem, porque a criança ela tem a curiosidade de comer aquilo que os pais estão comendo, né? Então, os conselhos básicos que eu dou são esses. Noelle perguntou: Noelle Jaciara, o que você considera mais difícil em relação a como educar duas crianças nos dias de hoje? Bem, a educação, realmente, ainda não estou educando as duas, porque a Rafaela é muito novinha, né? Já estou nesse nível de educação mais com a Eloá. Mas, na minha visão, assim, o que eu vejo que é muito, muito difícil é você moldar o caráter das crianças de hoje em dia. Porque as crianças de hoje, elas são muito bombardeadas a todo tempo pela internet, né? Pelas redes sociais, pelas amizades, na escola. Então, elas têm muita informação ao mesmo tempo. E isso pode ser levado muito para o lado mal, assim, ó, no piscar de olhos. Então, a gente tem que estar ligado, sempre buscando educar elas, assim, pra ter um bom caráter, serem pessoas do bem, serem pessoas boas e não pessoas egoístas e mais, porque pra ir pro caminho errado é assim, você não precisa nem piscar o olho, é muito rápido. Então tem que ser a prioridade essa, e isso é muito difícil, é o que eu considero mais difícil. Fabiola Gilmara perguntou: é muito difícil cuidar de casa, marido e filhas, como você faz para manter calma e paciência? Eu não mantenho calma e paciência, eu sou uma pessoa bastante estressada e eu oro a Deus todos os dias pra me moldar, porque eu preciso de mudar muito nesse sentido, porque eu não mantenho calma e paciência, eu quero muito saber isso. Inclusive, se você é uma pessoa calma e paciente, escreva aí nos comentários, porque eu estou ainda, em processo. Minha prima Denise Alves perguntou: como foi sua recuperação da cesárea? Em quanto tempo e quais as piores dificuldades? Minha prima querida, e para todos que querem saber isso, eu gravei um vídeo falando meu relato de parto, que estão divididos em 3 partes, e também um vídeo falando só da minha recuperação, de tudo isso, de dificuldades. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Pra você ir lá assistir, que eu não vou falar, né? Se eu já falei. Nayara perguntou, Nayara Priscila Souza Rocha, ou é Santo Rocha, ou é Silva Rocha? Eu acho que é Silva Rocha, mas é alguma coisa Rocha. Minha querida amiga, como você tem lidado com a mudança na alimentação e utilizando o cardápio do dia? Ótima pergunta, eu mostrei pra vocês que eu tô fazendo cardápio, na verdade é um cardápio semanal, né, que eu faço durante toda a semana, eu escrevo o que é que eu vou preparar e faço as compras baseadas naquele cardápio. E eu tenho gostado bastante, só que assim, minha adaptação, ela foi um pouco ruim no início, porque eu fiquei um pouco com preguiça mesmo de ficar pensando nos pratos, pra escrever e tudo mais, e eu terminava indo fazendo as compras aleatórias mesmo. Agora eu já tô voltando a fazer, e eu tô sentindo que é muito bom pra mim, porque não tem mais aquela preocupação do que eu vou fazer hoje, o que eu vou cozinhar hoje, o que eu vou fazer amanhã. Então, pra semana inteira eu já sei o que eu vou fazer, só olhar lá, preparar, assim, e muito mais prático.
E quanto à mudança na alimentação também, eu já falei sobre isso aqui no vídeo, que meu intestino tá melhor, meu sono tá melhor, meu humor tá melhor, tá tudo melhor, graças a Deus. Você gosta de testar receitas? Olha, gostar eu gosto, porém, ó, aquele negócio, né? O dinheiro pra testar as receitas, comprar os ingredientes, não estou tendo no momento, mas claro que eu gosto. Pra onde você gostaria de viajar com a família? Eita, que pergunta fácil de responder. Eu gostaria de viajar pra qualquer lugar. Eu gostaria de viajar, sair de casa, simples assim. Não importa o local, assim, claro, né? Que local de guerra e violência também não queria ir. Mas, qualquer lugar, gente, assim. Eu não tenho um lugar específico que eu queria ir. Tem muitos lugares que eu gostaria de conhecer com a minha família, entendeu? Então, no momento eu não sei dizer. O que você um dia disse que nunca faria com seus filhos e mordeu a língua? Nossa, eu não me lembro, não consigo me lembrar de nada no início, porque eu também não ensaiei pra falar, pra responder, né? Não pensei antes em algumas, só em algumas mais específicas, mas eu não pensei nisso. Mas o que vem na minha cabeça agora, sabe o que é que eu mordi a língua? É que eu falava assim, eu via as crianças fazendo birra na rua e tinha pais que ignoravam a criança, sabe? Já vi crianças jogando no chão no shopping e os pais saíam e falavam assim, ah, fica aí. E deixava lá. E eu falava, não, quando eu tiver meus filhos eu vou dar maior atenção, porque educar dá trabalho. Eu vou me abaixar na altura da criança e vou falar, vou conversar com ela calmamente. Gente, eu mordi a língua bonito nisso aí, porque a Eloá já me fez passar cada coisa e eu simplesmente falei assim, ó, fica aí, minha filha, eu te conheço. Saí e deixei ela lá jogada no chão e ela veio chorando atrás de mim e parou de chorar, sabe? Então eu vejo que a gente não pode julgar as mães e os pais que a gente vê as atitudes, porque a gente um dia pode passar realmente por isso. Caroline Torresani, eu acho que é assim que fala, perguntou: como está sendo a experiência com 2 meninas? Se já deu pra cair a ficha? Ai, não deu pra cair a ficha ainda. Às vezes eu olho assim pra Rafaela, pra Eloá, eu ainda não acredito que eu já sou mãe de 2 meninas, porque o tempo tá passando muito rápido. Nandinha perguntou: você pretende ter mais filhos? Sim, eu pretendo ter mais filhos. Todo mundo me pergunta isso, gente. Eu acho que muita gente teve vontade de escrever isso e não escreveu com vergonha, mas ela escreveu. Porque isso é uma pergunta que todo mundo me faz. Todo mundo me faz. Você quer ter mais? Você quer mais? Você quer mais? Eu escuto isso direto, gente. E a minha resposta é sim. E uma coisa que eu queria deixar bem claro é que eu não pretendo ter uma creche de filhos, uma multidão de filhos. Eu sempre quis, eu e meu esposo, a gente sempre quis ter 3 filhos, independente se sejam 3 meninas, 3 meninos, misturado. Então eu quero ter mais um porque foi o planejamento da gente e não pra tentar um menino, nada disso, simplesmente porque nós queremos 3 filhos, certo? Vamos lá, continuando. Kézia Braga perguntou: quais os seus maiores sonhos? Bem, eu acho que eu não tenho muitos sonhos, né? Eu sou uma pessoa que acha que tudo tá no controle de Deus. E assim, tem um hino, né, que fala assim: o que Deus quiser pra mim, eu quero. Não sei nem se é assim o ritmo, porque eu sou boa disso não, de lembrar não. Mas eu sei que a letra é assim: o que Deus quiser pra mim, eu quero. Se preciso esperar, espero. Então eu sou uma pessoa que pensa muito assim, sabe? No momento eu estou muito assim, vivendo os propósitos de Deus. Já comentei aqui no canal que eu tenho vontade grande de sair dessa cidade e morar em outro lugar. Tem alguns lugares específicos que eu gostaria de morar, porém isso tá entregue nas mãos de Deus. Nós moramos aqui pelo direcionamento de Deus, então por enquanto não é possível, então estamos aqui, né? Não sei até quando. E um sonho também, né, uma vontade grande é conseguir educar as minhas filhas no caminho do Senhor. Ver elas crescerem e se tornarem mulheres de fibra, mulheres fortes, com opinião, sabe? Mulheres de coragem, que saibam enfrentar os seus medos, os desafios da vida, porque o mundo tá muito difícil. E eu conseguir educar essas 2 mulheres, assim, pro mundo, como mulheres sábias, é um grande sonho que eu espero ver isso realizado, sabe? Eu acho que pra um pai ou uma mãe olhar pro seu filho adulto e ver que ele é uma pessoa madura, bem estruturada na vida, que sabe, tem os pensamentos no lugar, isso é a maior realização, né, de um pai e de uma mãe. Então, realmente, se for falar de sonhos, eu sonho muito com isso. Tem buscado realizá-los? Bem, eu tenho tentado, mas é difícil, não é verdade?
Já chegou a desistir de alguns deles? Não, eu não desisti desses sonhos. Não desisto dos meus sonhos, assim. Teve coisas que eu já desisti da minha vida, né? Mas dizer que esses sonhos que eu tenho agora eu vou desistir, não, porque tem relação com a minha família, né? Então eu acho que não vou desistir deles, eu tenho certeza. Se arrepende de coisas que poderia ter feito ou investido em você no passado, ou até mesmo de ter deixado algumas oportunidades descerem pelo ralo? Sim, eu me arrependo de algumas coisas, de ter parado, por exemplo, a faculdade. Eu me arrependi disso, porque eu poderia ter trancado, mas eu desisti do curso, né? Eu fiz isso acho que umas 3 vezes na minha vida, de sair assim do curso, desistir e perder a vaga. E eu me arrependo disso, porque eu penso, agora eu não quero voltar, mas se por acaso um dia eu quisesse voltar, né, como ficaria, na verdade? Então eu acho que eu deveria ter feito diferente. Isso foi uma oportunidade, eu acho que eu deixei escapar. Algumas oportunidades também de trabalho que eu deixei escapar, que às vezes eu me arrependo, mas também às vezes eu penso que tudo tá no controle de Deus e não era pra ser, entendeu? Érica Nascimento perguntou: qual foi a sensação de ter 2 meninas no mesmo mês e no mesmo dia? Gente, eu não sei explicar até agora qual é a minha sensação de ter 2 filhas fazendo aniversário no mesmo dia, no mesmo mês, assim. Eu não consigo imaginar, sabe? Eu não consigo pensar, assim, qual é a minha sensação. Eu acho que é a sensação de muita felicidade, eu acho muito engraçado, né? Porque quando eu falo para as pessoas que foi cesárea, e cesárea, 2 cesáreas, as pessoas pensam que foi agendado pra ficar no mesmo dia uma da outra, mas não foi, gente. Foi tudo assim, direcionado por Deus mesmo, sabe? A Eloá, ela era prevista para o final de novembro, e ela nasceu no dia 4 de novembro, ela nasceu antes. E a Rafaela, ela era prevista para outubro, e ela nasceu depois, né? Já depois de 41 semanas lá, esperou chegar no dia da aniversário da irmã, em novembro. Então eu achei isso muito incrível. Eu acho que é um propósito de Deus que elas façam aniversário no mesmo dia. Eu acho interessante isso, né? Próxima pergunta é da Débora, da minha prima. Como vocês se organizam para ter tempo com as crianças e para vocês? O marido te ajuda? Primeira pergunta, como a gente se organiza. No momento eu falei, né, já no começo do vídeo, que tá desorganizado ainda a rotina, não tem muita rotina. Mas o meu marido, como ele trabalha um dia sim, um dia não, ele fica em casa bastante tempo. Então dá pra ter tempo com as crianças, dá pra ter tempo pra gente. Então assim, no momento a gente não tá com organização fixa, mas tá dando. Né? Se ele me ajuda, nossa, mas eu acho que eu que ajudo ele, né? Eu que estou sendo a cooperadora dele, né? Eu ajudo muito ele, porque ele faz, nossa, muita coisa, gente, vocês não têm noção. Luana perguntou: como está sendo cuidar de 2 crianças? De novo, já respondi essa pergunta, Luana. Um beijo pra você. Ragédila, a Raj, né, como a gente chama ela. Como você se sentiu? Essa pergunta já é do Instagram. A partir de agora já são as perguntas do Instagram e do WhatsApp. Da rádio foi do WhatsApp, aliás. Como você se sentiu quando descobriu a 2ª gravidez? Como fica a rotina com um bebê e uma criança na fase de descobertas? Quando eu descobri a 2ª gravidez, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei chocada, primeiramente, né? Mas eu fiquei muito feliz. Eu queria sim, né? Como eu falei que é 3 filhos, eu queria, mas não era o mês que eu queria pro próximo ano, pra agora, 2018. Então, foi um ano adiantado, mas eu fiquei surpresa, mas fiquei feliz. Como fica a rotina com um bebê e uma criança? É bem complicado, porque a Rafaela, ela precisa de muita atenção, né? Porque ela é novinha, ela não anda, ela não fala, ela não toma banho sozinha, não faz nada sozinha, então ela precisa de muita atenção. E como eu já falei em algum vídeo aqui no canal também, a maiorzinha tem muitos ciúmes, e ela também tá numa fase que precisa de bastante atenção, porque ela tá numa fase de que eu preciso educar ela, como aquele negócio que eu falei de moldar o caráter, né? Que ela faz muita pergunta, ela quer saber de tudo, ela pergunta tudo, ela quer estar em cima, e eu tenho que dar atenção pra outra. Então eu acho que essa é a parte mais difícil, sabe? De conciliar isso aí, mas eu creio que eu tenho conseguido. Eu faço com que ela participe muito também da criação da menorzinha. Kaline perguntou: você pensa quando o canal tiver mais inscritos fazer encontrinhos em outras cidades? Com certeza eu penso em fazer encontrinhos. Eu gosto de viajar, gosto de sair, então com certeza eu penso em fazer encontrinhos sim. Luane da Costa, Luane, olha só que nome legal.
perguntou, quantos anos você tem? Vocês acham que eu tenho? Eu tenho 28 anos, gente. Ai, quase 30. Eu vou fazer 29 esse ano, em junho. Ainda pretende estudar? Fazer algum curso, etc. Bom, agora, esse mês, nesse momento, eu não tenho planos, mas vontade de futuramente fazer eu até tenho, mas tudo está no controle de Deus, como eu falei, né? Ele vai guiando aí, se for de eu fazer, eu faço, tá bom? E se não também, eu não vou ficar culpada por isso. Maria Eduarda perguntou, você pretende monetizar os vídeos para ganhar dinheiro com o canal? Querida, os vídeos já são monetizados. Gente, eu ainda não recebo, eu não tô milionária com o canal, mas assim, né, um pouquinho tá ali, tá juntando, não pretendo assim ficar tirando dinheiro todo mês, não, pretendo deixar na conta juntando assim, né, pra quando precisar daquele dinheiro, realmente eu tiro, né? Mas eu monetizei o canal já faz bastante tempo, acho que já faz mais de um ano. O canal tem uns 3 anos, eu acho, ou 2, não, foi 2015, vai fazer 3 anos, mas não era monetizado. Foi, acho que tem um ano mais ou menos que começou a entrar um dinheirinho aí com os vídeos. Edson Santos perguntou, acompanha um diário de alimentação e gostaria de saber como você lida com as opiniões das pessoas em relação a isso. E essa é a última pergunta. Querido Edson, é muito difícil lidar com a opinião das pessoas, mas eu tô naquela fase de que o importante sou eu, o importante é a minha felicidade e meu bem-estar. Muita gente dá opinião sim, fala que eu tô muito me expondo, fala que eu não deveria fazer isso porque eu não vou conseguir emagrecer, porque as pessoas ficam falando, não sei o que lá, e vai faltar estímulo, sei lá, eu escuto muita coisa, mas eu tô procurando fazer cara de paisagem, fingir que eu não escutei. Sabe aquela frase popular que tem abstrai e finge demência? Pronto, começa a fazer aí. Quem tem boca fala o que quer, sabe? Então a gente absorve também se a gente quiser. Então, o que é bom pra mim, eu absorvo. Que é uma crítica boa, um conselho bom, eu absorvo. O que não é, posso fazer nada. A pessoa falou pra falar, então não vai fazer diferença no meu foco e no meu objetivo. E eu tenho certeza que muito mais pessoas estão sendo ajudadas, né? Então, isso aí não tem preço, tá bom? Então, olha, terminei. Esse vídeo ficou imenso. Não sei se eu vou dividir em 2 ou não, mas eu gostei demais de ter gravado isso. E sempre que vocês quiserem ajuda em alguma coisa, fazer perguntas sobre a sua vida, vocês sabem que aqui no canal também tem um quadro que é Cantinho da Bênção Responde, que eu falo também, né, dando conselhos, ajudando vocês. Então eu estou aqui para todas as horas. Se você precisar de mim, é só falar comigo pelo Facebook, pelo Instagram, por qualquer lugar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!